O Trump retirou os Estados Unidos de 66 organizações internacionais, 31 entidades da ONU, entre elas 31 entidades da ONU, tá? É uma grande retirada do cenário diplomático global e uma aposta do Trump naquilo que ele está falando, que olha só, essas entidades, esses organismos internacionais simplesmente falharam. E eu tenho que concordar com ele. Realmente, você achar que a ONU serve para alguma coisa, não serve. Né? Durante um tempo ela teve sua utilidade, mas a verdade é que no momento que ela impediu a invasão da Ucrânia pela Rússia, mostrou que é um desperdício de espaço aquele prédio da ONU lá em Nova York, não serve para nada. Né? E, além disso, ele se desligou de várias organizações com relação a controle climático e esse tipo de coisa, que eu concordo é uma inutilidade completa. Já falei para vocês, essa questão, essa agenda verde toda foi imposta pela Rússia através de propaganda. Existe aquecimento global? Sim, existe, é lógico que existe, mas não é algo que seja tão urgente e nem é algo que vai ser resolvido por organizações internacionais como COP, esse tipo de coisa. Então, acho uma sinalização positiva do Trump ter saído dessas organizações. Vamos entender o que está nesse bolo de organizações que ele saiu. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Miau, 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 Entra Gato, Associação Lacrola Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Trump retirou os Estados Unidos de 66 organizações internacionais, inclusive 31 entidades da ONU. E entre as entidades não pertencentes à ONU, então, ou seja, lembra, das 66, 31 são parte da ONU, né? Então as que não são parte da ONU é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a Agência Internacional de Energia Renovável, o Fórum Mundial sobre Migração e Desenvolvimento e Coalizão de Liberdade Online, e mais um monte de coisa, né? Ou seja, repara que é principalmente a questão ligada às mudanças climáticas. O IPCC, particularmente, é o grande órgão propagador da questão das mudanças climáticas no mundo inteiro, né? E, de novo, eu deixo sempre claro com isso, existe aquecimento global? Existe. Tem mudança climática? Tem mudança climática. Agora, nem é essa urgência absurda que eles colocam, vocês lembram, todo mundo viu a Greta falando há 7 anos atrás que o mundo iria acabar em 5 anos se não fizéssemos nada, e não sei o que lá, e não teve nada que mudou em 5 anos, e o mundo não acabou, e a verdade é essa, né? Que o nível dos oceanos vai subir não sei quantos centímetros, e aí você vai ver o nível dos oceanos, tá basicamente a mesma coisa, né? Aí de vez em quando o pessoal fala, não, mas tá vendo como é que teve chuva pra caramba, que alagou, não sei o que. Meu amigo, tem chuva que alaga no Brasil desde que eu me entendo por gente. Tem imagem em preto e branco do Rio de Janeiro alagado com chuva, infelizmente sempre teve isso, né? Então, assim, não estou dizendo que não seja um problema, não estou dizendo nem que não vá ser um problema mais adiante, que a gente vai ter mais adiante realmente problemas com aquecimento global, mas a verdade é que tratar a coisa com a urgência que esse pessoal quer é simplesmente inviável. E mais do que isso, achar que o problema vai ser resolvido nessa questão de não, vamos cortar carbono, vamos proibir o pobre de andar de moto, proibir o pobre de andar de carro velho. Não, o Leonardo DiCaprio, o pessoal rico continua com os iates dele e tudo lá, mas o pobre não pode andar com a moto velha, porque a moto velha gasta muito carbono e aquece o planeta, né? Isso é uma insanidade que não tem lógica nenhuma, um absurdo completo esse tipo de coisa, e mostra como que isso não tem solução por esse lado. A solução para o aquecimento global, ou ela virá pelo caminho tecnológico, vamos descobrir a fusão a frio, ou alguma outra fonte de energia, alguma outra coisa que permita de fato superar esse paradigma, ou então, meu amigo, ela não virá. Ou é tecnologia ou é nada. Achar que o governo vai resolver isso é uma ilusão, né? Então, eu sou favorável a essa posição do Trump de abandonar esses fóruns internacionais, até porque eu fiz um vídeo para vocês há um tempo atrás já sobre a questão da influência russa na questão climática na Europa, né? Os ingleses fizeram um estudo e descobriram que por trás de todas as organizações ambientalistas está a Rússia. Para pensar, é só o óbvio. A Rússia quer ela explorar o petróleo e vender para a Europa. Ela não quer que a Europa explore o petróleo. A Inglaterra tem um monte de oportunidade de fracking, de usar fracking para explorar petróleo. A Rússia não quer isso, a Rússia quer continuar ela vendendo petróleo para a Europa. Então ela fez esse trabalho enorme de mudanças climáticas para evitar
que a Europa se desenvolvesse em termos de fracking e exploração de petróleo. Surgiu disso daí, né? E não é à toa que é ligado à esquerda, né? O pessoal da Rússia é todo ligado à esquerda. Então isso é uma coisa muito importante, acho ótimo que ele tenha feito isso. A ordem presidencial também determina que os Estados Unidos se retirem da organização da ONU para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, então mais uma coisa referente à mudança climática, o Fundo de População da ONU, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, e entre outros, né? Aqui, ó, no documento, aqui na íntegra do documento, está a lista total das organizações que os Estados Unidos saiu aqui, ó. 24/7 Carbon Free compacto de energia, ou seja, compacto de energia 27/4 livre de carbono, Conselho de Plano Colombo, Comissão para a Cooperação Ambiental, Educação Não Pode Esperar, Centro Europeu para Excelência contra Ameaças Hídricas, Fórum Europeu de Energia para Laboratórios de Pesquisa, Coalizão pela Liberdade Online. Isso daqui é uma coisa curiosa, porque em tese, né, o Trump é a favor da liberdade de expressão. O problema é que essa coalizão de liberdade online é justamente a coalizão que está por trás das leis europeias de censura. Isso não é incomum, o pessoal usar o nome de liberdade, né, de defesa da liberdade, não sei o que lá, e na verdade é censura no final das contas. Fundo de Resiliência e Combate da Comunidade Global, Fórum contra Terrorismo Global, Fórum contra Insegurança Cibernética, Fórum Global em Migração e Desenvolvimento. Esses aqui são alguns que eu não sei, seriam até úteis, né? Mas eu fico imaginando que talvez o Trump tenha saído por algum outro motivo, né? O fato é que esses fóruns todos são muito ineficientes, isso não tenha dúvida alguma, né? Instituto Interamericano para Pesquisa de Mudança Global, Fórum Intergovernamental em Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável, Painel Intergovernamental em Mudança Climática, Plataforma de Política Científica Intergovernamental em Biodiversidade e Sistemas e Ecossistemas. Caramba! E, repara aqui, a maior parte das coisas é isso, tá? Tem algumas coisas mais específicas, Organização para Desenvolvimento da Lei, Fórum de Energia Internacional, Federação de Conselhos de Arte e Cultura, Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, Instituto para a Justiça e o Devido Processo Legal, Grupo de Estudo do Zinco e do Chumbo, Agência de Energia Renovável, Aliança Solar, Organização Tropical de Madeira, União para a Conservação da Natureza, enfim, um monte de coisa aqui. Para saber o que é cada uma dessas coisas aqui, o motivo realmente é difícil de saber. Pode ser que algumas dessas coisas sejam simplesmente porque não estavam representando nenhum avanço de fato, né? E, bom, esse tipo de coisa é visto como a política do Trump, que está cada vez mais sendo cético em relação aos institutos internacionais. E nesse ponto ele está correto. E não tenho o que dizer. Esses institutos internacionais, a ONU como um todo, e todo esse arcabouço se mostrou inútil, não serve para nada no final das contas, né? E muita gente pode pensar assim, mas o Trump ter saído não muda nada, porque no final das contas, né, é só os Estados Unidos que saíram, né? O que o pessoal esquece é que na maior parte dessas organizações, quem bota o dinheiro é os Estados Unidos, tá? É só você ver a própria ONU, 60% do orçamento da ONU é os Estados Unidos sozinho. Então, a verdade é, se os Estados Unidos saírem da ONU, a ONU não sobrevive, ela não continua, né? E bem como boa parte dessas organizações aqui, você vai ter esse tipo de problema, elas simplesmente não existem sem o dinheiro americano. Com os Estados Unidos saindo da organização, é lógico, os demais membros da organização poderiam, né, compor o orçamento e bancar a organização, mas eles não vão fazer isso, né? Eles estavam participando enquanto estavam sendo bancados pelos Estados Unidos, né? Universidade da ONU, água da ONU, escola de pessoal da ONU, registro de armas convencionais da ONU, fundo de população da ONU, da ONU foi um monte de coisa aqui. Ele não saiu da ONU ainda, mas saiu de um monte de organização dessa daqui com certeza, né? Então esse pessoal todo vai passar um dobrado, tá? Vai ter dificuldade de continuar viável nessa história. E eu acho que com razão, esse pessoal virou um bando de esquerdista que não faz nada que preste.
apenas emprega a galera, dá dinheiro para a galera e não produz nada que realmente gere valor para a humanidade. Então achei positivo esse movimento do Trump. Agora, e de novo, como eu falei, isso faz diferença sim, tá? Essas organizações, elas vivem às custas dos Estados Unidos. Agora, tem um outro ponto nisso daí, né, que é o que todo mundo está pensando. E o próximo presidente? E se depois do Trump vier um democrata e ele colocar nessas organizações todas de novo? Né? O Biden fez isso, por exemplo, com o Acordo de Paris. O Trump, no primeiro governo dele, tinha tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, do Acordo Climático de Paris. O Biden foi lá e colocou os Estados Unidos de novo no Acordo Climático de Paris. Tudo bem que o Trump ganhou agora e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Isso pode acontecer? É lógico que pode acontecer, mas no mínimo essas organizações agora não têm mais como ter certeza de que vão contar com o apoio americano, porque mesmo que o próximo presidente seja democrata e volte com os Estados Unidos para essas associações, para essas organizações de novo, é possível imaginar que em algum momento virá um presidente republicano e vai tirar todo mundo de novo, vai tirar os Estados Unidos dessas organizações todas e elas vão de novo ter problemas financeiros, né? É sem dúvida alguma uma mudança geopolítica importante. Ou seja, os Estados Unidos estão enfraquecendo propositalmente essas organizações internacionais. Durante muito tempo, os Estados Unidos bancou essas organizações exatamente com a ideia de evitar uma guerra, de evitar conflitos, né? Os Estados Unidos ganham dinheiro com comércio. Quanto mais comércio tiver, guerra é ruim para comércio. Quanto mais paz você tiver, mais se ganha dinheiro. O problema é, essas organizações todas foram incapazes de parar o Putin na Ucrânia. Então meio que aqui que tem essas organizações todas aí mesmo, né? Melhor acabar com esse troço. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.